ao nome do Senhor. Cristo venceu, Cristo vivo está, Cristo já ressuscitou. Queira abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler em pé a partir do verso 33. Nós damos graças a Deus porque, em meio às dificuldades desse tempo, foi possível preparar aquilo que os irmãos puderam agora ver. Nós estamos com o nosso coro ainda reduzido, mas com grande expectativa de que ele voltará ao seu tamanho original. Alguns irmãos, é claro, gostariam de participar hoje, como a irmã Hilda. A irmã Hilda passou por cirurgia nos olhos e só por precaução, não é, irmã Hilda, não pôde estar aqui. Mas sabemos que em breve muitos outros irmãos estarão. Louva a Deus pela vida de vocês, irmãos. Graças a Deus pela mensagem de vida que vocês acabaram de cantar com um sorriso nos lábios de quem sabe que Cristo ressuscitou. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ler Mateus 21, versos 33 a 46. A nossa igreja está numa série de exposições bíblicas, nas parábolas, nas histórias com aplicações espirituais que o Senhor Jesus Cristo compartilhou com os seus ouvintes e que tem absoluta validade para os nossos dias, porque é a palavra do Senhor. E há uma parábola, que é esta de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 33, que nos diz muito acerca daquilo que estamos dizendo desde o início desta celebração. Essa parábola pode ser encontrada também no capítulo 12 do Evangelho de Marcos e no capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Vamos ler como o Senhor apresentou a Mateus a descrição dessa parábola de Jesus segundo Mateus, que diz-nos assim: atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Pode assentar, irmãos. Esta parábola é a continuidade da parábola anterior, o contexto e o conteúdo. Então eu encorajo você em sua casa, após este culto, a ler também a parábola intitulada Parábola dos Dois Filhos, que está nesse mesmo capítulo 21, nos versos 28 a 32.
Irmãos, a parábola chamada de parábola dos lavradores maus é uma parábola dura para se ouvir, porque demonstrava a um povo que arrogantemente se via como eleito de Deus, todo o descontentamento de Deus com os judeus, esse povo que majoritariamente ocupava o auditório que ouvia Jesus. Irmãos, a parábola do Senhor Jesus trata da existência de uma vinha, uma plantação de uvas. Israel foi no Antigo Testamento muitas vezes associado a uma plantação de uvas, a uma vide. Vejam o que diz o profeta Isaías no capítulo 5, verso 7. Os irmãos notarão que Isaías capítulo 5, a partir do versículo 1, associa Israel a essa videira. Mas eu quero destacar o verso 7, Isaías 5, 7, quando o Senhor diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, é a nação de Israel, é o povo de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, são aqueles que o Senhor plantou na liderança da nação. Este, o Senhor dos Exércitos, desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. O Senhor Jesus sabia que para os seus ouvintes, falar de uma vide era falar de um grande símbolo que profetas utilizaram para Israel. Alguém precisa plantar, precisa cuidar, precisa proteger para que a vide dê um fruto maravilhoso, como nós costumamos provar. Eu não sei você, mas eu aprecio muito a uva, aprecio muito o suco integral da uva. E a palavra de Deus então diz: Israel é essa vinha. O reino de Deus que foi estabelecido durante todo o tempo relatado pelo Antigo Testamento na nação de Israel foi obra de um proprietário. E aí na parábola nós encontramos no versículo 43 o Senhor dizendo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Como Isaías disse, Deus constituiu Israel e o fortaleceu, e esperou frutos de juízo e justiça. Mas como Israel pouco caso fez do reino de Deus, daquilo que Deus estabeleceu, do Senhor do reino, então ele retirará esse reino de Israel e dará a um outro povo. Irmãos, a mensagem de Jesus era dura, porque na parábola ele diz: Deus estabeleceu lavradores para essa vinha. E os lavradores, irmãos, eram judeus. Vejam quando no versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ao ouvirem as histórias contadas por Jesus, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Jesus diz: o Senhor plantou uma vinha, Israel, e estabeleceu pessoas que deveriam trabalhar para que essa vinha fosse bela, saudável e gerasse muitos frutos, e frutos que trouxessem alegria, surpresa, que surpreendessem a humanidade, mas não fizeram isso. Os líderes religiosos em especial entenderam que Jesus estava dizendo: vocês não foram bons lavradores, vocês se comportaram como lavradores omissos, lavradores maus. Irmãos, a parábola diz mais, diz que num determinado momento, como era comum na antiguidade, o proprietário da vinha enviou servos seus, e a palavra utilizada no texto original é doulos, servos que deveriam ir de tempos em tempos pedir contas de todo o trabalho realizado na vinha. Esses servos, meus irmãos, são os profetas do Antigo Testamento que foram rejeitados e mortos. A palavra doulos, que é utilizada aqui, traduzida como servos, era a mesma palavra utilizada para escravos, aqueles escravos que viviam na casa do Senhor, porque existiam escravos que não necessariamente sofriam o que os escravos do período colonial brasileiro sofreram.
Haviam escravos que eram até muito bem tratados, seja porque custaram muito caro, seja porque eram escravos que realizavam um trabalho refinado. Trabalhadores da casa, alguns até eram responsáveis pela instrução intelectual das crianças da casa. Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo: foram enviados servos meus da minha casa para perguntar aos lavradores: a minha terra, que deixei nas mãos de vocês, o que aconteceu? O que vocês fizeram? Vocês cultivaram e muitos frutos podem ser agora vendidos para que eu tenha o resultado de todo o meu investimento, porque vocês sabem, eu mandei cercar a vinha e isso custou muito. Eu mandei criar um tanque em que as uvas são pisadas para que seja extraído o fruto da videira. Eu mandei construir uma torre de vigia para que houvesse alguém olhando toda a minha vinha. Depois de todo esse investimento, é claro, eu não sou um Senhor sem propósitos, eu não sou um Senhor inconsequente, eu não sou um Senhor que não tem grandes alvos para a sua vinha. Quais foram os frutos que vocês alcançaram? A palavra de Deus diz que os servos que foram enviados pelo Senhor Davi foram maltratados, rejeitados e mortos. Olhem para Mateus no capítulo 23, a partir do verso 29, e percebam, irmãos, como Jesus era um só tempo doce e firme, aqui com grande firmeza, porque nesse momento era preciso ser firme. Não havia doçura nessas palavras, porque Jesus graciosamente não queria que escribas e fariseus acreditassem que estava tudo bem com eles, porque não estava. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus, meus irmãos, com dureza diz: vocês vivem dizendo que não compreendem a rejeição dos profetas por aqueles que vieram antes de vocês, os seus pais, e dizem que se vocês tivessem vivenciado o tempo dos profetas, vocês não matariam. Vocês até honram os túmulos dos profetas. São mentirosos, são hipócritas, porque vocês estão me rejeitando. Eu, filho de Deus, que sou o maior de todos os profetas. Irmãos, a parábola diz no verso 42, que Jesus utiliza-se da palavra de Deus no Salmo 118 para dizer: vocês nunca leram que há uma pedra principal de Israel que os construtores rejeitaram? Vocês responsáveis por esse povo, líderes que deveriam ensinar a palavra de Deus, vocês rejeitaram, pois essa pedra, segundo a Escritura, será a pedra principal angular, será uma pedra que atrairá todos. Isto vem do Senhor, essa palavra. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso? Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor, depois de ter enviado servos para pedirem contas da sua plantação, uns foram rejeitados, Ele enviou outros que foram mortos, Ele enviou outros que foram também banidos. O Senhor daquelas terras resolveu enviar o seu próprio filho, verso 37, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas o verso 38 diz que os homens que trabalhavam
para o Senhor, ao receberem o próprio Filho, herdeiro de tudo, nada temeram. Diz a palavra que Jesus relatou a declaração dos lavradores diante do próprio filho do proprietário da vinha: ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando o verso 39, lançaram-no fora da vinha e o mataram. E a pergunta incômoda do Senhor Jesus no verso 40 é: quando este Senhor vier julgar os seus maus lavradores, o que será que ele fará? Diz a palavra de Deus que, além de julgar esses lavradores, essa vinha, verso 43, será dado a um outro povo. E havia, irmãos, muitos gentios, muitos não judeus que ouviam a Jesus. E aqui de novo Jesus diz algo espantoso para os judeus: o Senhor vai tirar o reino das mãos de vocês, e o reino irá para todos os povos que crerem no Filho, que vierem a crer na mensagem do reino. A mensagem central dessa vinha é: Deus não é inconsequente. Deus não se comporta como muitos seres humanos que vivem sem grandes propósitos no viver. Deus espera frutos da sua vinha, frutos do seu reino. Você que crê em Deus, você que é parte do reino de Deus, porque já é súdito, servo do Senhor Jesus Cristo, você que é parte do povo de Deus, a igreja, quais frutos vocês têm produzido? Porque o Senhor espera frutos dos seus filhos. O primeiro fruto do qual o Senhor Jesus Cristo está falando é arrependimento verdadeiro. Olhem para o verso 37 de novo, irmãos: a meu filho respeitarão, é o que diz o Senhor. Eles mudarão de atitude. Eles se arrependerão de terem rejeitado os profetas, de terem matado os profetas, de terem lutado contra os profetas do Senhor. Eles respeitarão o único Filho do Deus Santo. Eles se arrependerão de toda a maldade e ouvirão. Esse é o fruto que o Senhor espera. Sem o fruto do arrependimento verdadeiro, é impossível ter um pacto com Deus Santo, porque o Deus Santo não tem qualquer associação com o pecado. O pecado é a rebeldia contra Deus. O pecado é a rejeição aos conselhos de Deus. Pecar é rasgar a Bíblia e jogá-la fora. Se você ainda não arrependeu-se do seu pecado, você é a vinha improdutiva, ou você é o lavrador mau, que não está produzindo frutos que o dono da vinha espera. Veja Mateus no capítulo 3, quando Deus usa o seu servo João o Batista, para dizer em Mateus 3:1, versículo 2 também, e depois os versículos 7 e 8. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual era a mensagem do Batista, do precursor de Jesus? Arrependei-vos, porque o rei está chegando. Preparem-se para apresentar esse fruto. Vejam o verso 7 agora, irmãos. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, não apenas Jesus, João Batista dizia algumas verdades duríssimas, irmãos: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse a vocês que vocês podem se livrar do juízo de Deus? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é o fruto que o Senhor espera da sua vinha? Arrependimento, porque Ele é santo. E Deus tem dado aos homens a oportunidade de arrependimento, irmãos. A oportunidade de mudarem, crendo no poder de Jesus que transforma o pecador, mas muitos têm escolhido permanecer em seus pecados. Rejeitam a autoridade do soberano Criador. Quando o Criador manda os profetas, Ele está dizendo: eu sou o dono, eu posso mandar os meus servos a hora que eu quiser na minha vinha, e eu posso exigir frutos da minha vinha, e eu espero tais frutos. Quando falta o fruto do arrependimento, falta submissão à autoridade daquele que é o soberano Criador. A versão bíblica, chamada de King James, comentando esse texto, diz que os vinicultores, embriagados pela avareza, pelo amor ao dinheiro e pela cobiça,
logo perceberam que assassinando o filho do dono, poderiam tornar-se os novos e ricos proprietários das terras. O homem, quando vira as costas para o Senhor Jesus e não se arrepende da sua vida de pecados, ele está dizendo: não, tudo é meu, eu quero tudo para mim, eu quero viver do meu modo, eu quero o lugar de Deus. Irmãos, o Senhor pergunta: o que acontecerá com esses que não se arrependeram? É justo que eles sejam penalizados. Irmãos, Jesus falou para aqueles que o ouviam: se vocês não produzirem frutos de arrependimento, vocês serão destruídos. E o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Mais ou menos 40 anos depois que Jesus disse tudo isso, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo. E sem templo não existe sacerdócio. E o povo judeu foi espalhado por todo o mundo, e como nação só foi constituído de novo em 1948. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos confronta com essa verdade. Quem poderia acreditar em algo dessa natureza? Os judeus acreditavam, baseado no que diziam os seus mestres, que não, que haveria um Messias político, que ele lideraria Israel na vitória sobre Roma, e que o mundo inteiro seria atraído a Israel. Aconteceu que Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e esses sacerdotes que não se arrependeram, que não mudaram de atitude, não tiveram mais qualquer valor na vida de um povo que já não estava mais reunido como povo. Lembre-se disso, Deus espera de você arrependimento, e espera isso de mim também. Deus não brinca com você, não brinca comigo. O físico Einstein disse que Deus não joga dados, Deus não brinca com a palavra dele, Deus não brinca com você, Deus não brinca com a humanidade. Deus é muito sério, Deus é muito reto, Deus é santo. Então, se Deus não é inconsequente, Ele espera que nessa noite, ao olhar para tudo o que Ele tem feito por você, e toda a palavra que você tem ouvido da parte dEle, que você revise a sua vida e, crendo no poder do Evangelho de Jesus, você arrependa de pecados e dê frutos para o Senhor Jesus Cristo. Há um segundo fruto, irmãos, que é o fruto da fé inabalável, da confiança em Jesus, da crença em Jesus. Lá no verso 38, os lavradores maus não deram qualquer importância ao filho do dono daquela vinha. Vamos matá-lo e ficar com o que é dele. Verso 39, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Eles não deram crédito ao filho daquele senhor. Jesus Cristo é o unigênito Filho do Pai. Toda vez que alguém rejeita o Senhor Jesus, rejeita aquele com quem Jesus é um só, que é o Pai que o enviou. O Senhor espera o fruto da fé inabalável, que nós olhemos para Jesus e o reconheçamos como a providência do céu para nos substituir no lugar da punição ao pecador, e Ele fez isso na cruz do Calvário. O Senhor espera que você olhe para a história da humanidade e reconheça que do homem não há esperança, que das mãos do ser humano não há salvação, e você creia em Jesus, que substitui o pecador no lugar da punição. Jesus que se fez carne para colocar-se debaixo da ira do Pai que pune o pecado. Jesus que perdoa aquele que nele crê, que salva aquele que a ele pertence, que transforma aquele que recebe o Espírito dele no ato da conversão. É preciso crer em Jesus, ou então você permanecerá debaixo da ira justa de Deus, porque Deus é santo, porque Deus não tem compromisso com o pecado. Se você escolhe o pecado, Deus escolhe continuar irado contra você. João, no capítulo 3, no verso 36, nos fala de duas posições diante de Deus, e de duas respostas de Deus a essas duas únicas posições. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho é aquele que não se arrependeu e não creu no Filho que é Jesus. Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, seguir a Cristo é crer em Cristo. Quem crê em Cristo torna-se herdeiro de tudo aquilo que é dele, das promessas dele. É preciso confiar no Senhor Jesus Cristo. Como um menino que estava com seu pai
na Avenida Paulista, talvez a mais movimentada avenida de toda a América Latina. Se você, como eu, conhece aquela avenida, você sabe que não é exagero dizer isso. E o pai pegou na mão do seu filho, que tinha 7 anos de idade, para atravessar a Avenida Paulista meio-dia. Imagine o trânsito, a correria, as dificuldades para passar de um lado para o outro. E o pai driblou carros e parou no canteiro central e correu um pouco e encontrou uma faixa e suado chegou do outro lado, e quando parou para tomar um fôlego, o menino disse: papai, está vendo esse prédio? E o pai disse: sim, meu filho, eu estou vendo. O que é que tem esse prédio? Papai, ele tem 132 andares. E o pai disse: meu filho, como é que você contou isso? Ué, papai, enquanto nós atravessamos a rua, para passar o tempo eu fiquei contando, tem 132. E ele então disse para o pai: eu estava segurando em sua mão, eu fui contar os andares do prédio. Você precisa confiar em Jesus desse jeito. Você precisa confiar no Senhor Jesus de tal modo, que em meio às aflições, aos terrores, aos perigos dessa vida, aos perigos que nos são colocados por um senhor maléfico, maligno, que é Satanás, em meio às tentações, em meio ao mundo de trevas, você continue com as mãos no Senhor Jesus, sabendo que enquanto você está com Ele, é possível em meio às dificuldades encontrar plena paz. O Senhor espera frutos de fé, frutos de confiança nele, mas há um terceiro fruto que o Senhor espera, que é a obediência imediata. Volte-se para a parábola, lá no versículo 41, o Senhor diz: o dono da vinha fará perecer de modo horrível a estes malvados, e ele vai arrendar sua vinha para outros lavradores, que possam dar frutos no devido tempo, que depois de terem conhecido o Senhor, depois de terem conhecido sua palavra, demonstrem genuíno arrependimento, chorem por seus pecados, chorem por suas mazelas, arrependam-se das suas contradições. Aqueles que têm frutos de genuína confiança no Senhor Jesus, de fé em Jesus, Ele vai dar a sua vinha a outros que valorizem o Senhor da vinha. Vejam, irmãos, no verso 43, quando o Senhor diz: a um outro povo que lhe produz os respectivos frutos, o reino de Deus será dado. Meus irmãos, a fé que espera por salvação é a mesma que leva o crente a desejar servir ao Senhor. Salvação implica em santificação. Todo aquele que já enxergou em Cristo de onde veio, de quão infrutífero era na vida carnal, de quão inútil era longe do Senhor, e agora em Cristo se vê transformado, ele deseja servir ao próximo, deseja servir na igreja, deseja servir no reino de Deus. Ele não quer ser infrutífero, ele sabe quem é Deus, ele sabe que é um prazer servir a Deus, e ele sabe que Deus é justo e espera frutos de todo o seu investimento. Então, meu irmão, a fé em Jesus, que faz com que você vibre, porque não é mais um condenado ao inferno, porque não é mais um cavalo do diabo, um escravo de Satanás. É a mesma fé que te faz desejar trabalhar para que a vinha do Senhor cresça em beleza, cresça em extensão, cresça na qualidade dos frutos, cresça ao produzir alegria para o Senhor da vinha. Seguir a Cristo é a confirmação, é o testemunho de fé diante desse mundo em trevas. O pastor Isaltino Gomes, comentando esse texto, disse o seguinte: é possível uma pessoa ter tanta ambição que almeje ser o dono do reino ou de uma igreja. Isso é um pecado inominável e que não ficará impune. A vinha tem dono e não são os que cuidam dela. A vinha é do Senhor e o líder presta contas a esse Senhor. Meus irmãos, o reino de Deus que se vê especialmente na sua igreja, que marcha, que milita, que representa o Senhor, pertence ao Senhor. Esta igreja irá completar 103 anos se o Senhor não voltar até o mês de julho. 103 anos. Por aqui, ao longo de mais de um século, passaram trabalhadores na vinha do Senhor. Em cada época, o Senhor pede contas desses trabalhadores. Irmãos, e nenhum deles ficou até o dia de hoje como um lembrete de que a vinha é do Senhor Jesus Cristo.
Os pastores atuais um dia passarão, e isso não me espanta, irmãos. Isso não me entristece, eu sei disso desde o início. Irmãos, não é possível que alguém cheio de ambição diga: o reino é meu, e despreze o Senhor Jesus e diga: isso aqui agora é meu. E despreze as ordens do dono da vinha e diga: isso aqui agora vai ter a minha cara, e isso aqui agora vai me servir, isso aqui agora vai me enriquecer, e isso agora vai servir para a minha glória, para a minha vaidade, para que eu diga: vejam como a vinha agora é bonita porque eu cuido dela. Não, a vinha pertence ao Senhor da vinha. Os pastores, os diáconos, os líderes de ministérios, os coristas que aqui estão, têm a honra de conhecerem o Senhor da vinha, de servirem ao Senhor da vinha, e de saberem que um dia ouvirão dele o bem-vindo triunfal. Venham, venham servos bons e fiéis, receber o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. A recompensa virá, irmãos, já tem vindo. Servir ao Senhor é um tremendo privilégio. Ser usado pelo Espírito de Deus é uma honra que é difícil até descrever. É preciso experimentar. Mas, irmãos, a maior de todas as recompensas virá quando o Senhor dizer: posso entrar agora na minha vinha perfeita, em que não há praga alguma, na vinha celestial, e com o Senhor estaremos eternamente nessa condição. É pecado, irmãos, que alguém se assenhoreie da vinha que é do Senhor Jesus Cristo, que alguém diga que o povo de Jesus pertence a Ele, e que o povo de Jesus vai deixar de ouvir as palavras de Jesus e vai ouvir a palavra de outro homem. Seja todo homem mentira e seja o Senhor Jesus verdade. Nós olhamos para a parábola e entendemos que o Senhor espera obediência ao dono da vinha. Obedecer o Senhor Jesus. Você já conhece a palavra de Jesus? Obedeça. Você já conhece a vontade de Jesus? Obedeça. Ele espera arrependimento sincero, fé inabalável. Ele espera obediência imediata. O salmo que Jesus mencionou, você pode conferir. Como eu já disse, é o Salmo 118, versos 22 e 23. Salmo profético, irmãos. Salmo 118, 22 e 23. Está aí. A pedra principal da construção. A pedra angular. A pedra que sustenta o edifício, o reino. A principal, verso 23. Salmo 118, 23. É aquilo que vem do Senhor. É uma profecia acerca do Senhor Jesus Cristo. Jesus menciona nessa parábola: os planos de Deus não mudaram. Deus estabeleceu o seu reino e chamou os seus servos para pedirem contas daqueles que trabalham no reino. Mas os servos em Israel e mesmo na igreja muitas vezes têm rejeitado os servos do Senhor, os seus profetas, os seus mensageiros. Por fim, Israel rejeitou o próprio Jesus, rejeitou a sua mensagem, caluniou o Senhor Jesus, zombou dele, descreu na mensagem dele, condenou Jesus injustamente, crucificou com crueldade. Ao ver que Jesus ressuscitou, pagaram soldados, mentiram, tentaram negar aquilo que é inegável, porque Jesus foi visto por mais de 500 testemunhas. Mas, meus irmãos, nada disso foi capaz de anular os planos de Deus. Jesus sagrou-se vencedor sobre a morte, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está e reina nos céus absoluto. Olhem para a palavra de Deus, Atos 4:11, essa era a compreensão de quem andou com Jesus e viu Jesus ressuscitar. Veja aí o que Pedro diz, em Atos 4:11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você quer saber qual é a pedra que sustenta a igreja, dita por Pedro? Não é Pedro, é o Senhor Jesus Cristo. E Pedro diz isso, este Jesus, tal como na parábola contada por Jesus, que foi morto injustamente pelos maus lavradores, não permaneceu morto, Ele ressuscitou. E você sabe, Israel, o que acontecerá com o Senhor Jesus? Pedro diz aquilo que é reafirmado por Paulo
em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11. Filipenses 2,6 diz assim: antes, a si mesmo Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A questão que nos deve roubar a atenção agora é: rejeitaram Jesus e o mataram, mas ele não permaneceu morto. Diferentemente dos profetas que eram somente homem, aquele Deus homem, Jesus, ressuscitou e vivo está. Não foi possível a Israel, com sua rejeição, anular a obra e o poder do Messias. Ele ressuscitou, e porque ele está vivo, ele continua olhando para a sua vinha e perguntando: onde estão os frutos? Ele continua perguntando ao seu povo: onde está o arrependimento, sem o qual ninguém verá a Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Onde está a fé? Porque é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível achegar-se a Deus sem crer em Deus. Onde está a obediência? Onde estão aqueles que tomam sobre si a sua cruz e seguem o Senhor Jesus? Os frutos de arrependimento, fé e obediência ao Senhor Jesus te farão aprovado, aceitável pelo dono do reino, o Senhor. Vivencie a vontade dele e produza esses frutos, porque ainda hoje o Senhor vivo continua perguntando a vocês: o que vocês têm feito com a vida que ele deu a vocês? Produzam frutos para o Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos em pé, irmãos, cantar o hino que temos preparado para esse momento, o hino Ressurreição. Mas eu quero orar com você antes, agradecendo ao Senhor por tudo o que ele por nós tem feito. Nós vamos agradecer ao Senhor pela vitória da ressurreição, pelo túmulo vazio, pelo Senhor Jesus Cristo que venceu. Vamos orar. Senhor, aqui está o teu povo, a tua vinha, o teu reino, não por completo, mas uma parte do reino que se vê nesta igreja local, para te render toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor é o dono do reino. Para pedir ao Senhor que nos ajude a produzir frutos, porque queremos ser aprovados pelo Senhor. Teu povo aqui está reunido para te dizer: ó Deus, toma conta daquilo que é do Senhor. Nós queremos trabalhar sabendo que prestaremos contas ao Senhor. Ó Deus, que caia o teu temor sobre cada vida nesse lugar, e por temor ao Senhor haja arrependimento agora, abandono da velha vida do pecado agora, que haja fé no Senhor Jesus Cristo, que Jesus seja crido, amado e também obedecido nessa hora. Ó Deus, dê poder pelo teu Santo Espírito a quem vier a crer no Senhor como Salvador agora, para que viva a nova vida do Evangelho. Nós te pedimos, ó Pai, nos ajude sempre a amar e a valorizar a mensagem do Senhor, a valorizar a ressurreição, a saber que Cristo ressuscitou. Nós não seguimos um morto, a nossa fé não é vã, não estamos desesperados e não tememos a morte, porque o Senhor venceu e nos tornou herdeiros da tua vitória. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Receba o louvor do teu povo, Senhor, essa vinha que é tua, que te pertence. Oramos em nome de Jesus, amém.